A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, agora para tratarmos acerca da lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição que tem por título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Nós vamos tratar um pouco acerca desse importantíssimo assunto da nossa fé. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, fazermos uma breve reflexão que servirá por base para a nossa lição, que é de um tema muito rico, fruto do Espírito, o eu crucificado. Para começar a falar sobre esse assunto, eu quero lembrar aos nossos irmãos que, após a nossa conversão por Cristo, nós precisamos evidenciar a natureza de Cristo em nós. É o nosso objetivo. A Bíblia diz, já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então, é necessário. Cristo, ele deixa claro em sua palavra o seu objetivo, ou alguns de seus objetivos, para conosco, que somos seus servos, seus discípulos. Como, por exemplo, quando ele diz que nós somos o sal da terra. Ele não nos dá a opção de escolha. Ele apenas diz, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Então, baseado nessas verdades e em outras que eu poderia citar aqui, o cristão, ele precisa evidenciar sua nova natureza. E essas mudanças, elas não advêm simplesmente de uma busca por um caráter perfeito. Ou seja, essa mudança, ela não vem com os nossos próprios esforços. Não sou eu quem mudo a minha vida, mas é a entrega que eu vou dar a partir de agora, não é? Uma vida de entrega plena ao Senhor, para que Ele governe a minha vida e o seu caráter ou os traços dos seus caráteres comecem a se evidenciar por meio de mim. Baseado nisso, nessa lição, nós vamos estudar exatamente como isso acontece, como isso é possível. Né? Nós vamos buscar entender a importância do fruto do Espírito e também falar da batalha diária contra as obras da carne, a batalha que nós travamos, além de mostrar nessa lição que o fruto do Espírito, ele é o caráter de Cristo. E como é o caráter de Cristo, ele vai se opor às obras da carne. Então, preste bem atenção ao que nós vamos falar a partir de agora. Primeiro, algumas definições do termo fruto do Espírito. Preste atenção. O termo fruto no Novo Testamento é a tradução do original karpós. Não é? Que tanto pode significar o fruto, quanto dar fruto, como frutificar ou ser frutífero, não é? Ou seja, para que o fruto seja gerado, é necessário que haja uma relação de interdependência entre o tronco e os seus ramos, não é? Não se pode gerar fruto se os ramos não estiverem no tronco. E se não tiver uma raiz. Então, você veja que é tudo uma sequência. Né? Então, etimologicamente, fruto do termo karpós se pode significar o fruto, ou dar fruto, ou frutificar, ou ainda frutífero. O fruto do Espírito, ele é, na verdade, o que é o resultado da vida de plena comunhão com Cristo. Né? O cristão, ele busca uma vida de comunhão com Cristo, e na sua vida vai evidenciando traços que comprovam, né, características que vão comprovar que aquela pessoa ele está contraindo, digamos assim, não é? Ou está frutificando, ou está deixando externar que o seu caráter ele tem traços do próprio Cristo. Né? Jesus diz lá em João 15:5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, tá certo? Então, se nós pegarmos no Novo Testamento, o fruto ele é mostrado como fator determinante e relativo de um caráter, não é?
está lá um comentário do pastor Claudionor de Andrade. O fruto é mostrado como um fator determinante e relativo do caráter. Ou seja, o fruto ele é resultado de um caráter formado. Aqui caberia talvez a pergunta pedagógica, não é? Que fruto nós estamos gerando? Não é isso? Que fruto nós estamos gerando ou está sendo gerado por meio da nossa vida? Teologicamente falando, andar em espírito é uma condição que é esperada daquele que nasceu do espírito, né? Se você nasceu do espírito, espera-se que você viva no espírito, ou que você ande no espírito. João 3 diz assim, que quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do espírito é espírito. Preste atenção, queridos, que não é um processo tão simples quanto parece, né? Porque às vezes a gente falando assim, e as pessoas elas dizem, e até ouvimos falar às vezes, que isso é muito fácil, independente de como você esteja, Deus vai trabalhar em você. Não, não é um processo tão simples assim. É um processo que requer consciência, ou seja, eu tenho que saber o que eu estou falando, que requer determinação, não é? É um exercício da piedade, ou seja, um exercício do amor de Deus em nós. Qual é o amor de Deus na nossa vida? Ele entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, precisamos crer. Crer requer consciência e requer determinação, né? Além de exercício da própria palavra de Deus na nossa vida. Então, é uma troca de vida. Nós podemos dizer assim, e essa troca de vida não é uma troca de vida com pessoas. Eu estou falando de Deus, e da sua palavra. É uma troca de vida para a qual é necessário total dedicação, e não a dedicação parcial. O que inclui nessa dedicação? Oração, muita vigilância, aprendizado constante da palavra de Deus, né? Comunhão cristã, adoração, testemunho de vida e santificação. Né? O cultivo de uma vida no Espírito requer resignação. Né, irmãos? Isso fica bem claro aqui. Então, não é um processo fácil, como eu disse, nem simples, mas é um processo glorioso. E é o que se espera de todo salvo. Não é um assunto assim tão simples, nem é um assunto tão fácil, mas ele é glorioso. E é o que se espera, de todo aquele que abre a sua boca para dizer que é salvo. Para aplicar essas definições, a gente pode dizer o seguinte, que o fruto do Espírito ele é especificado nas Escrituras, isso é muito importante, como sendo um só, não é? Como sendo um só. E como que nós vamos entender isso? Nós podemos pegar um fruto e nós podemos estudar as qualidades desse fruto, né? E aí nós vamos ver que nesse fruto, as suas qualidades, elas significam, as qualidades de um fruto bom, elas significam as qualidades que estão se evidenciando na nossa vida. Por exemplo, as pessoas olham para a gente e como é que as pessoas vão dizer que nós estamos convertidos a Cristo? Não é simplesmente pela nossa aparência. A nossa aparência faz parte, não é? Faz parte de uma vida de transformação. Mas elas vão olhar para a gente, irmãos, e vão verificar, por exemplo, a maneira como nós tomamos decisão, a maneira como nós reagimos a determinadas situações que a vida, não é? No dia a dia, e que também o mundo espiritual impõe sobre nós. Como nós vamos reagir? Por exemplo, sem Cristo nós reagiríamos de uma maneira, e com Cristo, se nós estivermos reagindo de outra maneira, as pessoas vão ver que nós somos convertidos, não é? São as nossas decisões, a maneira de falar, a maneira de vestir também, a aparência também. Então, na carta do apóstolo Paulo à região da Galácia, ele apresenta as marcas, não é, irmãos? Não são as partes, preste bem atenção, porque as pessoas estão confundindo as coisas. A comparação da laranja, eu coloquei aqui, com seus gomos,
às vezes leva as pessoas a entenderem o fruto do Espírito de uma maneira equivocada. O fruto do Espírito, ele não é divisível. O fruto do Espírito é como se nós fôssemos ramos das árvores e o nosso ramo seja um ramo bom. E como ele é bom, ele vai dar um fruto. Agora, como que a gente sabe que aquele fruto é do Espírito? Não é pelas partes do fruto, mas sim pelas características que estão evidentes naquele fruto. Então, aqueles que se deixam dominar pelo Espírito Santo, eles dão o fruto. E o fruto, ele tem as suas evidências. Aí o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 22, 23, 5, 22, 23, quando ele diz assim, quando ele relata um conjunto de 9 virtudes que autenticam que a vida de um crente é a vida de uma pessoa regenerada. Aí ele diz assim, mas o fruto do Espírito ou seja, não são as partes do fruto, os gomos da laranja, são as características do fruto. Aí ele fala que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Né? E ele diz, contra essas coisas não há lei, porque não diz respeito, eu não tenho uma parte em mim é amor. Vamos pôr, um braço meu é amor, o outro braço é alegria, a minha cabeça é longanimidade, o meu coração é paz. Não é assim, tá certo, irmãos? As pessoas têm que olhar para a gente e têm que ver na gente o quê? Na nossa vida, o que é que as pessoas veem quando elas olham para a gente? Elas veem a parte material. Na nossa vida, eu tenho que ter características, não é? Ou seja, uma vez, eu sempre cito esse exemplo quando estou dando aula para novos convertidos, que uma vez eu ganhei uma manga muito boa, não é? Uma manga boa, saborosa, uma manga espada. E como eu sabia que aquela manga era boa? Porque ela tinha a aparência de uma manga boa, porque ela tinha o cheiro de uma manga boa, porque ela tinha a cor de uma manga boa. Não é? Então, ela tinha características que me levavam a ter certeza que aquela manga era um fruto bom. Então, as pessoas têm que olhar na gente e ver que nós estamos, na nossa vida, tem o fruto do Espírito. E como eles vão ver o fruto da transformação, do poder regenerador do Espírito em nós? Através das características e não das partes, das características que nós vamos evidenciar a partir de agora. Tá bom? Então, as obras da carne e o fruto do Espírito. Preste bem atenção. Primeiro, andar na carne e andar no Espírito. O apóstolo Paulo, ele adverte os crentes em Roma, não é? Mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, eles jamais vão agradar a Deus. Então, a primeira coisa que a gente já sabe sobre as obras da carne é que quem anda segundo a carne não agrada a Deus. Jamais vão agradar a Deus. Então, é assim, eu vou falar uma coisa para os irmãos que parece uma coisa radical, um posicionamento radical. Mas não é um posicionamento radical, é um posicionamento bíblico. Se você não anda em conformidade com os estatutos de Deus, então você não tem o Espírito Santo de Deus. Sua vida não é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Como pode uma pessoa que não se submete à vontade do Espírito Santo evidenciar o fruto do Espírito? Ou mesmo ser batizado no Espírito Santo? Ou mesmo ser usado por Deus nos dons? Não tem como. Tá certo? O apóstolo Paulo, ele diz, Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o viver na carne, ou ele vai operar a morte nos dois sentidos, a morte espiritual e a morte física. Mas a mesma Bíblia diz, mas o viver no Espírito conduz o crente à felicidade e à vida eterna. Não é? Depois os irmãos podem ler a referência de Romanos 8:11, e 1 aos Coríntios 6:14. Paulo foi enfático ao afirmar,
em Gálatas 5,16, andai em espírito, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda a viver em santidade, de uma maneira que o nome do Senhor seja exaltado por meio da nossa vida. Vale a pena lembrar, irmãos, que a atuação do Espírito Santo em nós não é para nos fazer pessoas de sucesso. Não é, isso é uma coisa equivocada. Não é para as pessoas terem o título de serem usados por Deus. Não. O Espírito Santo, ele veio, Jesus deixou outro consolador, com o objetivo de que os seus apóstolos dessem continuidade à sua obra salvífica nesse mundo. Então, por meio da igreja, a igreja foi concedido o poder do Espírito Santo e a virtude, para que por meio da igreja a vontade de Deus se cumpra no mundo. Então, o Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade. Agora, qual o objetivo? O objetivo é que o nome do Senhor seja exaltado. Então, andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de uma maneira pecaminosa. E, infelizmente, eu tenho que afirmar, não acusando, mas para os irmãos compreenderem essa história, que muitos crentes, como, por exemplo, os crentes de Corinto, eles estão se deixando dominar, não é? A exemplo do que acontecia em Corinto, pelas obras da carne. Não é, irmão? As obras da carne estão lá escritas na Bíblia, não é? Porque as obras da carne são evidenciadas. Aí começa feitiçaria, lascívia, prostituição, idolatria e várias outras coisas mais. Eu estou falando de crentes. Crentes, a exemplo do que acontecia em Corinto, estão se deixando dominar por obras da carne. Esse é um assunto muito importante. Agora, nós não podemos deixar de citar que diariamente, constantemente, não é, momentaneamente, há um conflito espiritual interior, não é, no interior do crente, que envolve a totalidade da pessoa, tá certo? Em todas as áreas da nossa vida há um conflito entre a carne e o espírito, não é? Esse conflito ele resulta numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, não é? Tem dois lados. Esse conflito que nós enfrentamos diariamente, ou ele vai nos levar a nos submeter às inclinações da carne, ou seja, voltar ao domínio do pecado, ou então a nós nos submetermos completamente, ou seja, uma plena submissão da vontade do Espírito Santo. Então, continuando crente sobre o senhorio de Cristo. Aí eu vou perguntar, por exemplo, todos nós, né, passamos por esse tipo de conflito. Todos nós enfrentamos esse tipo de conflito. Toda pessoa, todo cristão no mundo enfrenta. Que direção nós estamos tomando? Nós estamos andando na carne ou no espírito? Não é? Se for na carne, significa voltar ao domínio do pecado. Se for se submeter à vontade do Espírito Santo, nós estamos, o quê, irmãos? Nos submetendo ao senhorio de Cristo. Então, o campo de batalha está aqui, está dentro de nós. Às vezes as pessoas pensam que o campo de batalha é a congregação onde eles frequentam. Às vezes eles pensam que o campo de batalha é a casa dele. Não é? Ele atribui outra pessoa que convive. Não, o campo de batalha está dentro de nós. Então, o conflito ele vai continuar por toda a vida terrena. Não é? Visto que nós, crentes, por fim, visto que o crente, por fim, reinará com Cristo. Então, enquanto estivermos aqui, nós estaremos em conflito, né, entre carne e espírito. Agora, resta-nos decidir qual inclinação, qual lado nós vamos seguir. Presta atenção que as obras da carne, elas são um contraste com viver em espírito. Né? As obras da carne ela é o contraste entre o modo de vida de um crente cheio do Espírito Santo e aquele que é controlado pela natureza pecaminosa. É o contraste, ser cheio do Espírito e a natureza pecaminosa. O termo grego para carne, sarx, né, é
é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual essa natureza continua no cristão após a sua conversão. E essa natureza constitui-se no inimigo mortal que o cristão tem. É assim, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma pessoa que tem vício, que aceita Jesus, ele vai passar o resto da vida naquele conflito do vício. Qualquer que seja o vício, tá certo? Seja vício por entorpecente, por uma mania, um costume, um mau costume, não é? Aqueles, agora tem um detalhe, aqueles que praticam, né? Uma coisa a gente precisa saber, vai continuar após a conversão. Agora nós já sabemos o caminho que nós devemos seguir. Por quê? Aqueles que praticam as obras da carne, a Bíblia é bem enfática, eles não poderão herdar o reino de Deus. Então, por esse motivo, a natureza carnal e pecaminosa, ela precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua. Não é? A Bíblia fala assim, ó, resistir ao diabo. Não é? A Bíblia manda resistir ao diabo. Certo, irmãos? Ela precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual, que o crente trava através do poder do Espírito Santo. A grande questão é que se a batalha está sendo travada pelo poder do Espírito Santo, significa que nós vamos vencer. Por quê, irmãos? Porque a batalha com Deus, ela é ganha. Não é verdade? Então, nós devemos vencer essa luta. O apóstolo Paulo diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, né? Ou seja, conhecidas. Significa, são claras. Não é? Stott, no seu livro, ele diz assim, a carne propriamente dita, ou seja, a natureza pecaminosa é secreta e invisível, mas suas obras, não é? Mas as suas obras, as palavras e atos pelos quais se manifesta, são públicos e evidentes. É assim, ó, ninguém vê, olhando para a gente, ninguém é capaz de dizer não é, quem nós somos de fato. Apenas o que eu falei lá no início, quando forem ver o que está sendo manifesto através da nossa vida, o que está sendo público e evidente. Né? Então, a natureza pecaminosa ela é secreta. Você pode esconder um mau costume, você pode esconder uma obra da carne, mas elas são manifestas, esconder no sentido das pessoas olharem para você e não veem, num primeiro momento. Mas quando elas forem ver as suas atitudes, as suas obras, elas vão perceber se o que há em você é o fruto do Espírito ou as obras da carne. Então, por mais que alguém tente negar a pecaminosidade do homem, as obras da carne, elas são claras e elas evidenciam a existência dessa natureza pecaminosa. Então, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, irmãos, há várias listas de pecados semelhantes ao que o apóstolo Paulo faz referência em Gálatas. Na carta aos Romanos, 1ª, 2ª aos Coríntios, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, Tito, tá certo? Então, existem várias listas. Então, embora extensas, elas não são exaustivas, uma vez que o apóstolo Paulo conclui dizendo assim, e coisas semelhantes a essa. Ele começa a falar lascívia, prostituição, impureza, idolatria, tal, e ele diz, e coisas semelhantes a essa, né? Ou seja, você pega as evidências do fruto do Espírito, e o que não estiver ali é obra da carne, não é verdade? É uma maneira, digamos, simples e objetiva de nós chegarmos lá. Agora, queridos, eu quero falar para os irmãos sobre uma vida, ter uma vida controlada pelo Espírito. Preste atenção. O fruto do Espírito, ele desenvolve no crente um caráter semelhante ao de Cristo, não é? Que vai refletir a imagem da pessoa de Cristo e a natureza santa de Deus no crente. Preste atenção que o fruto do Espírito é a implantação do caráter de Cristo, tá certo? E a natureza santa de Deus no crente. Não é? Deus implanta isso no crente. É algo que Deus coloca no nosso coração. Então, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos
que o Espírito Santo produz em cada cristão. Agora, esses hábitos e princípios, eles são resultados, ele não é uma mágica, nem eu posso encontrar da minha maneira. Ainda tem, não é? Aquelas pessoas que dizem assim, Deus sou eu, Deus são as minhas decisões, Deus é o meu amor. Não, isso aí só é a maneira de você pensar. A regra de fé e de prática de um crente, de uma pessoa que teme a Deus, é a Bíblia Sagrada, não é? Então, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer o que nós temos que fazer para termos uma vida de plena comunhão com Deus. E essa vida de plena comunhão com Deus, ela resulta nesses hábitos e princípios, que são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz no cristão, quando esse é fiel aos seus estatutos. Então, logo após, depois de liberto do pecado, logo após ser liberto do pecado, né, o crente precisa desenvolver, né, o fruto do Espírito. Ele precisa, tá certo, irmãos? Então, é aí onde vem a vida controlada pelo Espírito. Ele precisa desenvolver o fruto do Espírito. Jesus, ele ensina a respeito da videira verdadeira e mostra que não pode haver um indivíduo que seja salvo e não produza o fruto do Espírito. Você veja a que ponto chega esse assunto. Inclusive, nós vamos, inclusive, um pouco além das virtudes. E, ao mesmo tempo, estudando essas virtudes, nós podemos dizer que são características de um crente salvo. Veja só, irmãos, nós não somos juízes desse mundo, mas nós temos a Bíblia para basear a nossa vida nela. Por exemplo, os hábitos e princípios de Deus estão se evidenciando na nossa vida? Se não estão, nós precisamos buscá-los. Por quê? Porque senão não seremos salvos. Não é, irmãos? Olha que coisa interessante. A videira diz que não pode haver, Jesus falando acerca da videira verdadeira, ele deixa claro, não pode haver um indivíduo salvo que não produza o fruto do Espírito Santo. Então, preste bem atenção ao que acontece com uma vida controlada pelo Espírito Santo. Primeiro, uma vida frutífera, não é? Então, quando o crente não se submete ao Espírito Santo, nós já sabemos que ele vai ceder aos desejos da natureza pecaminosa. Agora, quando ele permite que o Espírito Santo controle a sua vida, o crente ele é comparado a um solo fértil, não é? E nesse solo fértil, o fruto será produzido. Então, mediante o Espírito Santo, nós conseguimos vencer os desejos da carne e viver uma vida frutífera, extremamente frutífera. Então, só para mostrar o quanto é acentuado o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo, ele listou no capítulo 5. Então, no capítulo 5 dos Gálatas, né? A gente tem lá as obras da carne e tem o fruto do Espírito. Então, você vê que o contraste é muito acentuado. Enquanto a obra da carne se inclina para a glutonaria, o fruto do Espírito para o autocontrole, para o domínio próprio. Né? Para a feitiçaria, aí vai lá, o fruto do Espírito tem, por evidência, o gozo, que é a alegria. Então, desde que o Espírito Santo dirija e influencie o crente, o fruto se manifestará cada vez mais naturalmente na vida do crente. Então, irmão, se submeta para ter uma vida frutífera. Então, da mesma maneira, acontece ao ímpio, cuja natureza do ímpio é pecaminosa, não é? Cuja natureza pecaminosa é quem o governa. E a palavra de Deus, ela é absoluta ao declarar: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Tem algumas pessoas, uma vez chegaram para mim com a dúvida aí. Chegaram dizendo assim, mas aqueles discípulos não voltaram, Senhor, nós teu nome expulsamos demônio, e Jesus disse, eu não vos conheço. Preste atenção, irmãos, eu vou já falar, dar essa explicação aí. Mas uma das astúcias do inimigo sempre foi querer imitar as coisas de Deus. Por isso que existem as evidências que nós devemos observar, não é? Se a pessoa vive de maneira ímpia,
o fruto que está sendo gerado naquela pessoa, por mais que seja parecido, mas não provém do Espírito. Você lembra dos magos de Faraó, cujos cajados também se transformaram em serpentes? Mas a serpente lá do cajado de Arão foi lá e engoliu a serpente dos magos de Faraó. Ou seja, por quê, irmãos? Porque o que é de Deus tem evidências, não é? Ou seja, prevalece. Mas preste bem atenção, voltando aqui, da mesma maneira que se o crente for dirigido pelo Espírito, o fruto vai se evidenciar nele de maneira natural, cada vez mais natural. Agora, da mesma maneira acontece com o ímpio. A natureza pecaminosa é quem governa. Agora, a palavra deixa muito clara: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as obras da carne são características, elas vão caracterizar quem vive em pecado. Tá certo, irmãos? Quem vive em pecado. Segundo, quem tem o fruto do Espírito tem uma vida com maturidade e equilíbrio. Então, a palavra de Deus, ela vai afirmar que o crente é recompensado ao dar toda a liberdade ao Espírito para produzir em seu interior as qualidades de Cristo. Eu não estou falando da liberdade no Espírito para fazer loucura, esterismo, não. Eu estou falando aqui de características do caráter. Então, o crente ele é recompensado ao dar toda a liberdade ao Espírito com o objetivo de produzir em seu interior as qualidades de Cristo. Você lê 1 e 2 Pedro, você vai ver as necessidades do crente desenvolver as dimensões espirituais na sua vida cristã. Eu recomendo essa leitura a todos os irmãos. E com este crescimento vem a maturidade e a estabilidade, que são fundamentais para uma vida vitoriosa sobre a velha natureza e pecaminosa do homem. Então você vê, irmãos, com a prática da palavra de Deus, vem o crescimento e vem a maturidade, não é? E a estabilidade, ou seja, o equilíbrio fundamental para termos uma vida vitoriosa sobre a velha natureza. Nós temos que lutar contra isso, não é? Contra a velha natureza pecaminosa que conduz o homem, não é? O velho homem à morte. Terceiro, uma vida com os dons espirituais junto ao fruto do Espírito. Os dons espirituais foi assunto, não é? da lição de número 4. Então, os dons espirituais e o fruto do Espírito devem caminhar juntos, não é? Para que a igreja, olha só, o objetivo dos dons espirituais e do fruto do Espírito é para que a igreja do Senhor seja edificada e o nome do Senhor glorificado, não é? Você concorda comigo que tem pessoas que dizem que tem o dom, que tem dons dados pelo Espírito Santo, entre aspas, e essas pessoas não têm compromisso que o nome de Deus seja glorificado? Elas mais buscam que o seu nome seja glorificado e não o nome de Cristo, né? E a igreja, elas não buscam que a igreja seja edificada. Elas querem trazer um grupo de pessoas para si e o seu nome ser exaltado. Ou seja, não pode ser um dom espiritual. Isso, porque desvirtua os objetivos, não é? da palavra de Deus. Os objetivos dos dons, não é? E do fruto conforme a palavra de Deus. Entenda que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, só viveremos a aferir a espiritualidade. A gente só pode medir a espiritualidade do crente através das obras que são realizadas, mediante o fruto, e não apenas pelos dons. Tá certo, irmãos? Eu vou falar uma coisa para você. As duas coisas têm que andar junto. Os dons e o fruto, né? Então, os dons, eles estão relacionados ao que fazemos para Deus. O objetivo dos dons, preste bem atenção, o objetivo dos dons espirituais, eles são concedidos pelo Espírito Santo para que a igreja pregue o evangelho, para que a igreja dê continuidade aos objetivos de Cristo, de Deus nesse mundo. Então, os dons estão relacionados ao que fazemos para Deus. E o Espírito concede para fazermos para Deus.
Agora, o fruto está relacionado ao que Deus, através do Espírito Santo, realiza em nós. Você vê, os dons somos nós fazendo para Deus. O fruto é Deus, através do Espírito Santo, fazendo em nós, moldando o nosso caráter de acordo com a entrega do nosso interior, da nossa vida a Ele, tá certo? Em conformidade, aí vem esse detalhe, com as demandas da palavra de Deus. Não pode deixar de existir a palavra de Deus. Nos entregar para Deus não é assim. A minha vida é de Deus, tá aí, a minha vida é de Deus. Eu gosto de cantar aquela música lá que diz a minha vida é do mestre. Eu gosto de cantar aquilo ali. Agora, eu sei que cantar aquilo ali não é suficiente para ter uma vida de santidade ou uma vida onde o Espírito Santo trabalha em mim, se não houver uma entrega completa baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus, uma vez eu ouvi um servo do Senhor dizendo assim: chega de viver uma vida de mandamentos, vamos viver uma vida de amor. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas a única coisa que, desde já, eu não concordo, independente, né? Eu não concordo baseado em mim, mas baseado na palavra de Deus, não se pode concordar que a Bíblia não seja um livro de mandamentos. A Bíblia é, sim, um livro que diz o que nós podemos e não podemos fazer. Afinal, a Bíblia é um manual de instruções. Irmãos, o que é que diz o manual de instruções? Por exemplo, eu estava lendo a etiqueta de uma camisa minha. Lá na etiqueta diz a maneira como deve ser lavada a camisa, como deve ser secada a camisa e como deve ser passada a camisa. Não é? Diz, se você fizer de outra maneira, tudo bem, pode fazer. Agora você vai ter um desgaste maior, a sua camisa talvez ela não vá render. Camisa rende, não é? Por exemplo, por que a camisa encolheu? Porque lavou de maneira inadequada, secou de maneira inadequada ou passou de maneira inadequada. Pronto. Tem a maneira de fazer isso. Da mesma maneira, ser cheio do Espírito Santo, né, irmãos? Tem que observar os mandamentos da palavra de Deus. Porque a partir daí, Deus opera em nós por meio do seu Espírito Santo. Nunca esqueça a diferença entre dom e fruto. Os dons são para fazermos para Deus, não para nós mesmos, fazermos para Deus. Enquanto o fruto é Deus nos moldando quando nós temos uma vida de entrega em conformidade com a sua palavra. Muito bonita essa história. E, para terminar, o fruto do Espírito e o testemunho cristão. Preste bem atenção. Fruto do Espírito, nós já sabemos que ele aparece quando nós deixamos Jesus Cristo agir em nossas vidas. Então, através do fruto do Espírito Santo, né, o caráter de Cristo é novamente formado no homem. Nós já sabemos, irmãos, que o pecado, ele afetou consideravelmente a imagem de Deus em nós, não é? Nos levando a produzir obras da carne. Entretanto, quando nós nascemos de novo, Cristo é formado em nós, não é? Assim, dessa maneira, nós somos transformados constantemente, de glória em glória, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Preste bem atenção. O fruto é resultado da presença do Espírito Santo na vida do cristão. Então, a Bíblia deixa bem claro isso, que todos quanto receberam o Espírito Santo, não é? Que todos recebem o Espírito Santo quando acreditam em Jesus Cristo. Né, irmãos? Isso aí é interessante. Quando acreditam, se convertem a Jesus Cristo. Um dos propósitos principais do Espírito Santo é entrar na vida do cristão e transformar ele. Isso aqui, tem dado muito embaraço na cabeça de muita gente boa. Preste bem atenção, irmãos. Uma pessoa que anda em conformidade com as obras da carne, nós já falamos que ela escolheu andar segundo as obras da carne e caminhar para a morte. Ela não vive uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se ela não vive uma vida guiada pelo Espírito Santo, ela não possui os dons do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai conceder dons a essa pessoa? Não é, irmãos? Então, o fruto ele é resultado da presença do Espírito Santo na vida do cristão. A pessoa pode ser até boa, mas não significa dizer
que ela tenha o fruto do Espírito Santo. Quando ela vai ter o fruto? Quando ela tiver o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, não é? A fé, a temperança. Não é verdade, irmãos? Então, é tarefa do Espírito Santo conformar-nos com a imagem de Cristo, fazendo-nos mais e mais como Cristo é. Esse é o objetivo. Pastor, mas é uma vida de regra. Sim, irmão, é uma vida guiada pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai mostrar o que tem na vida, o que tem nesse mundo, não aproxima de Deus. O que aproxima é isso aqui, está escrito na palavra de Deus. Né, irmãos? Então, a cada vez que nós nos dedicamos, buscamos, nos aproximamos, andamos em conformidade com a palavra, lembrando que a palavra de Deus, ela não tem só características do que nós temos que fazer para nós, não é? Ela não transforma ninguém numa pessoa egoísta. A palavra de Deus, irmãos, ela também nos ensina a trabalhar pelos nossos irmãos em Cristo e pregarmos a palavra de Deus com o objetivo de conduzirmos outras pessoas a Cristo também. Então, quando nós cumprimos todos os desígnios da palavra, para com Deus, para conosco, para com o próximo, né, irmãos? Então, nós estamos nos moldando as características de Cristo e nos tornando cada vez mais parecidos com eles. As pessoas, quando olharem para a gente, elas vão ver Cristo em nós. E, irmãos, também, a pessoa ela é identificada pelo seu fruto. Né? Nessa questão do testemunho, você lê Mateus 7, 15 a 23, nós vamos nos deparar com Jesus falando acerca da importância do caráter. Tá certo? Então, assim como nós que andamos em Cristo, os falsos profetas são reconhecidos pelo tipo de fruto que eles produzem. Jesus acrescentou que algumas pessoas fariam muitas maravilhas, expulsariam demônios em seu nome, mas ele jamais o conhecia. E como isso é possível? Está lá a resposta, né, irmãos? Em 2 Tessalonicenses 2:9, que eu vou falar para os irmãos, e esse trecho bíblico, ele vai dar a resposta que eu falei agora há pouco para os irmãos, comprovando que é possível Satanás imitar os milagres e dons do Espírito. Não é? Contudo, o fruto do Espírito, ele é a marca daqueles que possuem comunhão com o Senhor e jamais poderão ser imitados, tá certo? Antes de lermos 2 Tessalonicenses 2:9, eu quero já concluir aqui com os irmãos, lembrando aos irmãos que se entregarmos todo o nosso controle, a vida, né, todo o controle da nossa vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo, infalivelmente, ele vai produzir o seu fruto em nós através de uma ação contínua e abundante. Não é? Então, como cristãos, tudo o que concerne ao caráter crucificado, ou seja, a nossa semelhança com Cristo, é obra do Santo Espírito até que Cristo seja formado em nós. Não é, irmãos? Temos que ter essa consciência, temos que andar em Cristo dessa maneira. Eu quero ler com os irmãos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo de número 9, para a gente terminar essa história, que é uma história muito interessante, essa é uma lição muito interessante. 2 Tessalonicenses 2:9, ela vai nos dizer assim, vai nos falar, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Não é, irmãos? Então, os irmãos tenham cuidado, porque uma das especialidades do Satanás é querer imitar as coisas de Cristo e enganar os salvos. Fazer com que os salvos acreditem que é possível eles terem uma vida de pecado sem andarem com Cristo. Tá certo, irmãos? Sem seguirem os estatutos do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida e que todos nós, possamos buscar uma vida de santificação para que as virtudes do Espírito Santo
se evidencie por meio de nós para a glória e honra do nosso Deus. A paz do Senhor a todos. Se Jesus não voltar, até a próxima lição, estaremos aqui juntos comentando, falando acerca do amor de Deus mais uma vez. Um abraço a todos.